Muito bem. Então, bom dia a todos novamente. Bom dia, Andresa. Bom dia. Hoje nós temos aqui uma convidada especial, que é uma estudante de doutorado, Andresa. Ela vai apresentar para nós uma parte, né, dos trabalhos que ela está desenvolvendo no doutorado, que é estudo de identificação e caracterização de vírus de plantas. E a Andressa é doutoranda no curso de Biologia Molecular pela Universidade de Brasília, onde ela desenvolve o projeto de caracterização da diversidade viral em maracujazeiros no Brasil. Tem experiência nas áreas de botânica, microbiologia, biotecnologia, biologia molecular, bioinformática, com ênfase em virologia vegetal, atuando nos seguintes temas: detecção molecular de vírus, interação vírus-hospedeiro e sequenciamento genômico de vírus. Andresa, muito obrigada por você estar participando com a gente aqui hoje, tá? Fica à vontade para começar quando você estiver ok aí. Tá. Vocês conseguem visualizar minha tela? Tô vendo. Acho que a gente pode começar, certo? Pode começar. Bom dia, gente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a organização pelo convite. É uma satisfação estar aqui hoje falando para vocês um pouquinho sobre do que o meu grupo faz aqui em Brasília, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a identificação e caracterização de vírus de plantas de um modo geral, e mais no finalzinho eu vou entrar um pouco no que eu faço e no que eu venho desenvolvendo no doutorado, tá? Antes da gente entrar na temática, eu acho que é importante a gente ter em mente, a gente destacar alguns conceitos de identificação e caracterização de vírus, né? Uma etapa fundamental para o manejo e controle de qualquer virose de planta, hoje, é a identificação correta do vírus, né? Ou seja, a diagnose, né? E essa identificação baseia-se basicamente no estabelecimento da identidade viral, seja se a gente está tentando identificar um isolado ou uma espécie de vírus. E para a identificação e diagnose desse vírus, é necessário a gente caracterizar ele, que é justamente destacar as características e propriedades que são particulares daquele vírus, né? E quando a gente fala em características, a gente fala de morfologia de partículas, de propriedades de sintomas, gama de hospedeiro, inseto vetor e análise de sequências, né? Então, nessa parte inicial da minha apresentação, eu vou destacar algumas desses pontos, e mais para o finalzinho eu falo um pouquinho sobre a minha linha de pesquisa, no que eu venho desenvolvendo no doutorado, né? Só que para identificação e caracterização de vírus hoje a gente passa por alguns desafios, né? Porque vírus, de modo geral, a gente sabe que eles são bem pequenos, principalmente vírus de plantas. Então, dificulta a visualização o que dificulta a visualização desses micro-organismos, né? Isso porque eles vão além dos microscópios ópticos. Então, o que geralmente a gente faz para visualizar esses vírus é o uso de microscópios eletrônicos. Um outro desafio é que esses vírus apresentam pouca diversidade morfológica. Geralmente, quando a gente visualiza partículas, eles se apresentam na forma de bastonetes, que eles podem ser rígidos, flexosos, icosaédricas, baciliformes ou partículas geminadas. E quando eu falo em pouca diversidade morfológica, por exemplo, vírus que apresentam simetria icosaédrica, a gente sabe que existem vários vírus que se enquadram dentro dessa categoria, só que só pela morfologia da partícula a gente não consegue distinguir qual seria esse vírus. Então, geralmente, utilizando morfologia de partícula, a gente consegue só chegar, pelo menos, a nível de gênero, para identificar e caracterizar aquele vírus que a gente está tentando identificar. Quando também se trata de sintomas, na identificação, quando a gente se baseia na característica de sintomas, em termos de identificação e caracterização, por muito tempo, sintomas foi utilizado para identificar e caracterizar vírus, só que hoje a gente sabe que ele tem pouco valor diagnóstico, porque ele apresenta não seriam alguns problemas, mas fica difícil utilizar só sintomas para identificar e caracterizar um vírus. Isso por quê? Por exemplo, como é esse caso aqui desse begomovírus Tomato Chlorotic Leaf Distortion Virus, em que ele consegue induzir o mesmo sintoma em espécies diferentes. Um outro exemplo são vírus diferentes, como é o caso desse begomovírus Tomato Severe Rugose Virus. E
o Tomatoes virus, ele consegue induzir o mesmo sintoma em plantas de tomateiro. Uma outra peculiaridade de sintomas é que eles podem ser facilmente confundidos com deficiências nutricionais, como, por exemplo, essas plantas de milhos que eles podem apresentar deficiências nutricionais de magnésio e ferro, e eles apresentam essas características, são essas estrias cloróticas. Mas plantas infectadas, por exemplo, com esse mastrevírus, que é um vírus de DNA, que é o Maize Streak Virus, essas plantas infectadas também podem apresentar esse mesmo padrão de estrias cloróticas. Então, isso pode dificultar a associação desses sintomas, se é realmente um sintoma induzido por vírus ou um sintoma induzido por deficiências nutricionais. Não só deficiências nutricionais, né, esses sintomas também podem ser confundidos com toxinas liberadas por insetos, ou até mesmo toxicidade induzida por agroquímicos aplicados em algumas culturas. Um outro problema de sintomas é que a gente não consegue, a gente sabe que hoje é fácil de identificar, na verdade, plantas com mais de um vírus, né, que a gente chama de infecções mistas. Então, é difícil associar a presença associar um sintoma a um determinado vírus quando a gente encontra uma planta com mais de um vírus infectando. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, a gente tem plantas de maracujazeiro, que é a cultura com que eu trabalho, né? Que um vírus bem predominante na cultura é o Cowpea Field-Borne Mosaic Virus, que é um potivírus, em que plantas infectadas por esse vírus, um sintoma bem característico são essas deformações foliares, bolhosidades e mosaico. Só que nesse segundo exemplo aqui, a gente tem diversas espécies de passiflora, incluindo maracujazeiro azeiro, que é Passiflora edulis, que é dessa mesma espécie aqui. E nessas plantas a gente detectou a infecção mista tanto do CABMV quanto do LCV. Então, no final, a gente não consegue afirmar se aquele sintoma que está sendo induzido na planta é um sintoma induzido por esse Lerosclerosis virus que a gente identificou nessas plantas, ou pelo CABMV, ou pode estar ocorrendo um sinergismo entre esses dois vírus, induzindo talvez uma sintomatologia muito mais severa. Como eu havia falado antes, né, para o controle e manejo efetivo de vírus e plantas hoje, né, é preciso ter o diagnóstico correto, e hoje a gente sabe tem disponível hoje uma infinidade de métodos e técnicas e tecnologias que vão auxiliar nessa identificação e nessa caracterização, né, baseado em propriedades biológicas, né, a fim de visualizar a morfologia do vírus. Existe uma importante ferramenta que vai auxiliar nessa identificação, que é a microscopia. Existem algumas etapas iniciais que requerem o preparamento da amostra para que a gente consiga visualizar a morfologia do vírus, né? Então, a gente tem uma técnica chamada Leaf Dip, né, em que a gente tem uma planta infectada, a gente tira um pedaço desse tecido vegetal, a gente faz um bloco e faz secções desse material para poder visualizar em microscópio óptico. Uma outra forma de visualizar essa partícula viral, né, é a purificação em gradiente de sacarose por ultracentrifugação, em que a gente prepara uma coluna com diferentes graus de concentração de sacarose, no qual a gente aplica o nosso extrato vegetal, e por ultracentrifugação a gente consegue separar essas fases em que é possível visualizar em microscópio a partícula viral, e isso somente é possível porque essas partículas virais, além de apresentarem tamanhos diferentes, eles podem apresentar densidades diferentes. Então, essa é uma estratégia utilizada também para visualizar a microscopia, dentre outras que a gente tem disponível. Portanto, plantas, por exemplo, infectadas com geminivírus, que é bem característico, por exemplo, é possível visualizar em microscopia em folhas infectadas essas partículas virais icosaédricas geminadas. E nesse segundo exemplo aqui, é um trabalho que o grupo do qual eu faço parte publicou recentemente na identificação e caracterização de um novo citorrabdovírus transmitido por mosca branca aqui no Brasil, infectando feijoeiros, né, em que a microscopia da partícula, na verdade, vírus que fazem parte do gênero citorrabdovírus, né, dentro da família Rhabdoviridae, eles apresentam essa partícula em forma de bala,
São vírus envelopados, então, na microscopia de folhas infectadas de feijoeiro, foi possível identificar o Bean-Associated Cytomegalovirus, a partícula viral, né? Isso daqui é uma secção transversal na microscopia, né, em que a gente é possível visualizar o núcleo capsídeo e envelope, que é comum desse grupo de vírus. Ainda é possível, pela microscopia, né, além não somente visualizar a partícula, é possível visualizar algumas inclusões características de vírus, né? Então, uma inclusão bem característica de vírus que pertencem à família Podviridae, né, são essas estruturas em forma de catavento. E ainda falando do Bean-Associated Cytomegalovirus, né, que a gente chama de, usando o acrônimo de BACV, né, a gente foi visualizado em células, em tecido infectado de plantas de feijoeiro, né, essas estruturas aqui no citoplasma, que é bem característico de citorrabdovírus, que a gente chama de viroplasma, que são justamente corpos de inclusão, são esses corpos de inclusão dentro da célula vegetal, né, onde o vírus está se replicando e montando. Então, é possível, isso aqui era bem característico de citorrabdovírus. Uma outra estratégia também é a uso de uma outra estratégia para identificação e caracterização, né, é avaliar a gama de hospedeiro desses vírus e a transmissão. Isso é possível utilizando plantas indicadoras, né, que são algumas plantas que são elas são fáceis de serem cultivadas, elas mostram sintomas muito fáceis, então é possível usar essas plantas e avaliar os efeitos que esses vírus podem induzir nessas plantas. Então, uma estratégia utilizada para avaliar a gama de hospedeiro, né, é a inoculação por meio de inoculação mecânica, né? A inoculação mecânica consiste basicamente onde você tem uma planta infectada, você prepara um extrato desse material com um tampão, você causa um dano na folha com algum agente abrasivo e aplica esse extrato na folha. Nesse exemplo aqui, eles fizeram a identificação de um putativo potivírus, identificando essa Daphne odora, na China, que é uma planta ornamental. Por microscopia, eles conseguiram chegar e levantaram a hipótese que seria um potivírus, né, pela morfologia da partícula, que era bem como são as partículas, esses filamentos. E eles avaliaram também os sintomas utilizando plantas indicadoras, que foi a quinopodioquinona. Eles, por meio de inoculação mecânica, eles conseguiram ver que esse vírus induzia essas lesões necróticas, em Chenopodium aranticolo, que foi a planta indicadora que eles utilizaram para fazer esse ensaio. Uma outra estratégia para avaliar também gama de hospedeiro, utilizando inseto vetor, né? O citorrabdovírus, ele foi o Bean-Associated Cytomegalovirus, né? Ele foi caracterizado como sendo transmitido por mosca branca, né? Então, eles também avaliaram, além de ter sido conduzido experimentos que comprovaram a transmissão do citorrabdovírus por mosca branca a partir de uma planta infectada, colocando moscas sadias para se alimentar nessa planta e colocando depois as moscas, depois de se alimentarem em plantas sadias, né, eles conseguiram, foi possível comprovar a transmissão por mosca branca. E também uma segunda parte desse trabalho foi justamente a transmissão para outras variedades de feijão, em que eles conseguiram comprovar também a transmissão do vírus também para outras espécies de feijão. E depois disso, o que é avaliado é a sintomatologia, em que foi possível nas plantas infectadas de feijoeira apresentar esses pontos cloróticos nas folhas infectadas após 14 dias de inoculação dessas plantas, utilizando o inseto vetor. Uma outra estratégia também para a identificação, né, do vírus é utilizando métodos sorológicos, que ele baseia-se na detecção, geralmente, da proteína capsidial, né,
utilizando anticorpos. Esses anticorpos são específicos para detecção de proteínas de epítopos e proteínas do capsídeo, né? Em que para a produção desses anticorpos geralmente é utilizado ou vírus purificado ou um componente viral, geralmente a capa proteica, onde é inoculado em um animal para a produção desses anticorpos, né? Esses anticorpos eles podem detectar não só uma região, pode detectar uma região da proteína do capsídeo, podem detectar mais de uma região da proteína do capsídeo, que é o que é chamado de anticorpos policlonais, ou detectar apenas uma região específica da proteína do capsídeo, que a gente chama de anticorpos policlonais. Existem hoje no mercado disponíveis vários testes sorológicos, né? Mas um deles mais famoso, que é o teste de ELISA, e ele baseia justamente nesse pressuposto de usar um anticorpo para detecção do antígeno, que nesse caso seria o vírus presente na amostra, né? Utilizando um anticorpo específico um anticorpo direcionado para a detecção desse antígeno, que seria o vírus, né? Que é conjugado com uma enzima, que na reação de ELISA, a gente adiciona um substrato, e isso vai induzir uma reação colorimétrica, permitindo a detecção do vírus presente naquela amostra. A gente atualmente está vivendo a era dos métodos moleculares, né? A gente tem hoje uma infinidade de kits diagnósticos, de kits moleculares que vão auxiliar na identificação e caracterização. Além disso, nos últimos anos, a gente vem trabalhando massivamente com o uso de novas tecnologias de sequenciamento que tem favorecido substancialmente o aumento na verdade, a descoberta e identificação de vírus que infectam outras culturas, mas que a gente está identificando em outras culturas, mas colonizando outras culturas, e vírus e novas espécies virais também. Então, apesar dos métodos biológicos e sorológicos, não é nem em relação à questão a serem mais precisos ou menos precisos, até porque o uso de um não exclui o uso do outro, e geralmente o que a gente usa para identificação e caracterização de vírus de planta é a combinação de vários métodos. Mas, ao contrário dos métodos biológicos e sorológicos, os métodos moleculares, a gente consegue identificar e caracterizar o vírus até nível de espécie, o que às vezes a gente não consegue fazer isso com os métodos anteriores. Então, mas o que geralmente acontece é a combinação desses métodos para a gente poder chegar a uma identificação e uma conclusão mais precisa daquele vírus que está infectando possivelmente aquela cultura. Então, o uso de um método não exclui o uso do outro. Geralmente é recomendada a combinação de vários para a gente poder ter um resultado final. Para a gente começar, uma etapa inicial desses métodos moleculares, né, que a gente trabalha a nível de identificação e caracterização do ácido nucleico. Então, para isso, a gente precisa obter esse ácido nucleico. Hoje, a gente tem disponível no mercado uma infinidade de métodos, técnicas e kits para extração de ácidos nucleicos. Eu trouxe para vocês aqui 2 métodos que a gente usa no meu grupo, que é para extração de DNA. A gente usa o método CTAB, né, que é um detergente que vai solubilizar membranas, né, e vai permitir que a gente consiga purificar e precipitar esse DNA nas etapas subsequentes, né? Para a extração de DNA, para a extração de RNA, que vem funcionando super bem, a gente usa esse reagente trisol, que é nada mais que uma mistura de um composto chamado tionato de guanidina e fenol, que é capaz de lisar a célula e homogeneizar essas amostras, e a gente consegue fazer a distinção nas etapas subsequentes de DNA, RNA e proteína. E a gente também tem acesso e disponível hoje no mercado o uso de kits que fazem também esse tipo de extração, utilizando colunas que têm afinidade por esse ácido nucleico.
Uma outra estratégia que a gente usa para detecção e identificação de vírus em plantas é enriquecer esse material, porque uma vez que a gente extrai o ácido nucleico, a gente trabalha com uma extração geralmente do ácido nucleico total. Então, para identificação de vírus de plantas, a gente coleta a planta, a gente extrai o ácido nucleico total, só que ali a gente não tem só informação do ácido nucleico viral, né? A gente tem ácido nucleico da planta, do inseto que estava colonizando aquela planta e possivelmente de outros patógenos. Então, a gente parte de algumas estratégias para enriquecer para sequências virais. Então, quando a gente quer detectar vírus de RNA, uma estratégia que vem funcionando super bem no nosso grupo é a extração de dsRNA, utilizando uma coluna de celulose que tem afinidade pelo ácido nucleico, pelo RNA de fita dupla. Isso porque a gente, dsRNA, a planta, ela é uma estratégia, a gente usa essa estratégia porque o dsRNA, a planta quase não apresenta dsRNA, e além de a gente saber que tem vírus de genoma de RNA de fita dupla, vírus que apresentam RNA de fita simples, constituindo o seu genoma, eles apresentam intermediários replicativos de RNA de fita dupla. Então, quando a gente quer detectar vírus de RNA, uma estratégia que a gente usa é extração de dsRNA. Uma outra estratégia para detecção, por exemplo, de vírus de DNA é a amplificação por ciclo rolante, né? Onde a gente pega o ácido nucleico total de DNA, a gente faz a extração do DNA total, e a gente usa uma enzima chamada FIM29, que é uma enzima termostato altamente poderosa, que ela se liga randomicamente em DNAs circulares. Essa é uma estratégia utilizada principalmente para enriquecimento de DNA, para detecção de vírus que apresentam genoma de DNA circular, como é o caso do geminivírus, que são vírus que geminivírus, e tem outros grupos também que a gente sabe que tem genoma de DNA circular, mas principalmente geminivírus, que é um dos principais grupos de vírus de genoma de DNA que infectam planta hoje. E essa enzima, ela se liga randomicamente nesses DNA circulares e ele consegue amplificar várias e várias cópias numa única temperatura desse material. Então, no final, a gente consegue enriquecer essas sequências virais. Um outro método de detecção, né, de identificação, é a hibridização, em que a gente utiliza uma sequência conhecida de ácido nucleico, ou essa sequência também pode ser sintetizada, né? Essas sequências que a gente chama de sonda, né? Elas são sequências marcadas com nucleotídeos, na verdade são sequências em que a gente tem nucleotídeos marcados. Essas marcações, elas podem ser por sondas radioativas ou sondas não radioativas, né? E ela funciona basicamente na capacidade do ácido nucleico de fita simples, que nesse caso seria a nossa sonda, em se ligar ao nosso DNA-alvo. E, de modo geral, a gente tem uma amostra, uma mistura heterogênea com vários ácidos nucleicos, tipo uma extração total de DNA, por exemplo, em que a gente tem a nossa sequencial, a gente quer detectar um vírus identificar um vírus específico, e a gente tem uma sonda complementar para esse vírus, e a gente incuba esse material. Essa nossa amostra passa inicialmente por um processo de desnaturação, para a gente ter as fitas simples, e juntamente com a nossa sonda, e depois a gente incuba essas duas misturas, né? E no final, o que a gente tem a gente vai ter amostras que vão se reanelar, amostras que vão se ligar, que é com a nossa sequência-alvo, juntamente com essa sonda. E por essa nossa sonda ter nucleotídeos marcados, utilizando filmes de fotografia e outros equipamentos, é possível visualizar a presença desses vírus. Essas hibridizações, elas podem ser com separação eletroforética, onde a gente faz, a gente corre uma eletroforese inicialmente antes de fazer a hibridização, no preparo da amostra, ou pode ser sem separação eletroforética. Eu trouxe aqui para vocês dois exemplos sem separação eletroforética, né? Como é nesse primeiro exemplo aqui tem o dot blot, em que esse daqui foi uma membrana que eu fiz no laboratório para detecção
do Cowpea Feedborne Mosaic Virus em espécies de passiflora, né? Então, eu apliquei o RNA numa membrana de nitrocelulose e incubei com uma sonda específica para o CABMV. E nisso foi possível esses dots, né? São os sinais, esses pontinhos, né, indicam que a sonda hibridizou nesse material, e esses pontinhos indicam as amostras positivas. E aqui eu tenho o meu controle positivo, que é só o DNA utilizado, o DNA que foi utilizado para a produção da sonda. Nesse outro trabalho aqui, é um trabalho bem interessante, que eles fizeram um tissue print, que é nada mais do que eles prensaram uma planta contra uma membrana de nitrocelulose e depois incubaram com uma sonda específica para esse vírus de RNA, que é o Melonecrotic Spot Virus, e com isso ele conseguiu detectar em várias regiões da planta a presença do vírus. Com separação eletroforética, né, que a gente precisa fazer uma eletroforese para depois submeter a processo de hibridização. Então, quando a gente parte a partir de uma amostra de DNA, esse método é chamado de Southern blot. Quando a gente parte a partir de amostras de RNA, a gente tem um método que se chama de Northern blot. E consiste basicamente em correr o nosso ácido nucleico num gel de agarose. Depois que a gente corre esse ácido nucleico, a gente transfere ele, a gente monta um sistema embebido numa solução, que consiste de solução, pode ser esponja, papel toalha, ou uma ponte que conduz a solução que está aqui para a membrana e subsequente para as outras camadas. Então, a gente tem o gel, a membrana de nitrocelulose, onde tem que ficar aderido o nosso material genético, e papel filtro ou papel toalha. Então, por sistema de capilaridade, né? Então, a solução que está aqui, ela sobe e o DNA que está aderido, o DNA que correu no gel, ele consegue ser transferido para a membrana. Depois disso, a gente incuba essa membrana com a sonda, seja ela com a sonda específica para aquilo que a gente está querendo detectar. Após a incubação, a gente coloca essa membrana em contato com uma película fotográfica, e a gente consegue depois visualizar, depois dessa membrana fotográfica, a posição do DNA, aonde essa sonda anelou. Nesse exemplo aqui, foi um trabalho que a gente publicou recentemente, onde a gente utilizou essa estratégia de Southern blot para confirmar, na verdade, a presença do vírus, a presença do Cowpea Feedborne Mosaic, Feedborne Yellow-Virus, que é um polerovírus que a gente identificou em maracujazeiros no estado da Bahia. Inicialmente, a gente fez uma RT-PCR em 60 amostras de maracujazeiro, em que a gente conseguiu detectar com um sinal bem forte em alguma dessas amostras, só que para algumas outras amostras, esse sinal foi fraco, a gente não conseguia confirmar a presença deles por clonagem, porque como era um sinal muito forte, a gente não conseguia clonar isso. E tinha algumas outras amostras que a gente ficou na dúvida se era coisa inespecífica ou não. Então, a gente utilizou a estratégia de Southern para poder confirmar a presença desse vírus. Então, a gente fez uma RT-PCR nessas 60 amostras, transferimos corremos um gel de eletroforese disso, né? A gente transferiu esse material para uma membrana e a gente fez a hibridização. Então, aí a gente conseguiu confirmar a presença desse vírus nessas amostras. Um outro método e técnica que é comumente utilizado dentro dos métodos moleculares para identificação de vírus, e existem várias variações dela, né? É a PCR, como eu acho que isso aqui já é bem conhecido entre todo mundo que está aqui, provavelmente, que é um método baseado na amplificação em escala exponencial, né? Do DNA, do material genético, utilizando sequências específicas para aquele vírus, para um gene-alvo que você quer. Na PCR, a gente parte de um material genético de DNA, né? E é possível amplificar não só um gene específico, uma região específica do vírus, ou até mesmo um genoma completo, seja ele utilizando uma única combinação de primers ou várias combinações de primers de iniciadores que vão amplificar aquela sequência completa.
A PCR, geralmente, a gente utiliza para amplificação, detecção de vírus que apresentam genomas de DNA, né? Mas a gente sabe que a grande diversidade de vírus de RNA são vírus de RNA constituídos por genomas, são vírus constituídos por genomas de RNA, né? Então, para a detecção de vírus de RNA, por exemplo, a gente precisa fazer uma etapa adicional para poder utilizar na PCR. E isso somente é possível porque a gente usa da própria maquinaria do vírus, uma vez que o vírus ele apresenta uma enzima que é capaz de transcrever o RNA em DNA, que é o que a gente chama de cDNA complementar. Então, a gente simula isso também, a gente faz uma síntese do cDNA complementar a partir do RNA para poder utilizar e detectar o vírus naquela amostra. Então, a gente utiliza uma transcriptase reversa, que é uma síntese que a gente chama de cDNA, para sintetizar esse cDNA. Essa RT-PCR ela pode geralmente ser feita em 2 etapas, ou numa etapa só, em que a gente tem uma reação de PCR contendo não só a enzima que vai fazer a PCR, mas também a transcriptase reversa, que vai fazer a transcrição e depois a amplificação por PCR. Ou uma estratégia que a gente usa bastante no nosso laboratório é a síntese individualmente do cDNA, numa reação única do cDNA. Isso porque no nosso grupo a gente trabalha com diversidade de vírus, então a gente já sabe, a gente já tem noção que em uma amostra pode ser que a gente tenha mais de um vírus, e então a gente sintetiza um cDNA e aquele cDNA a gente usa para identificar e trabalhar com eles para caracterizar vários outros vírus. Esse cDNA ele pode ser sintetizado com várias estratégias, utilizando primers ólibos DT, né, que vão se ligar às regiões de, por exemplo, RNAs mensageiros, random primers, que vão se ligar em regiões aleatórias do meu RNA, ou se você quer um cDNA específico para um determinado vírus, você pode fazer a síntese utilizando um primer específico para o gene do vírus ou para o vírus em questão que você detectar. No nosso laboratório, como a gente trabalha com diversidade, a estratégia que a gente geralmente usa é fazer um cDNA utilizando óligo DT e random primer, porque aí a gente consegue pegar todas as possibilidades de DNA complementar para aquele vírus que esteja presente possivelmente ali naquela amostra. Uma outra ferramenta importante que vem sendo usada substancialmente nos últimos anos, que tem favorecido a descoberta, principalmente de novas espécies virais, são as tecnologias de sequenciamento de alto rendimento. A minha tese de doutorado, ela trabalha basicamente, principalmente com essa tecnologia, né? Essas tecnologias, elas surgiram simultaneamente com a necessidade de sequenciar o genoma humano. Isso porque houve um projeto para o sequenciamento do genoma humano, né, que contou com uma parceria, antes dessas tecnologias, né, contou com a parceria de diversos grupos, diversos pesquisadores de vários lugares do mundo, só que isso era um processo demorado, trabalhoso e que contou com a ajuda de muitas pessoas. Então, com esse projeto surgiu essa necessidade por ter outras tecnologias de sequenciamento que favorecessem a obtenção desse genoma, não só de genoma humano completo, mas também poderia ser utilizado em outras áreas, de forma a gente ter esse sequenciamento de forma muito mais rápida e também muito mais preciso, né? Então, com isso surgiu essas tecnologias de sequenciamento, que é o que a gente chama de sequenciamento de nova geração, e a gente tem agora até sequenciamento de terceira geração. O uso dessas tecnologias a escolha do uso dessas tecnologias geralmente é em função, a escolha delas é geralmente em função daquilo que você está querendo responder. Eu trouxe aqui para você, na verdade, existem várias tecnologias de sequenciamento hoje disponíveis, né? Essas daqui são as de segunda geração, Roche, Solex e Illumina RaiSeq. E essa daqui é o MinION, que é um sequenciador portátil, que é incluído dentro do sequenciamento de terceira geração.
Então, existe uma infinidade de plataformas hoje de sequenciamento e a escolha delas depende muito do que você está querendo, responder. Mas, basicamente, vou mostrar para vocês uma dessas tecnologias que vem sendo bastante utilizada para a identificação de vírus de planta e caracterização de vírus de planta, e também é uma tecnologia que eu tenho empregado no meu doutorado. E baseia-se, basicamente, a gente vai para o campo, a gente coleta a amostra, seja ela com sintoma ou não, porque, ao contrário das outras métodos mostrados, né, essas tecnologias de sequenciamento, elas não carecem, as plantas elas não carecem, a gente não precisa de nenhuma informação de qualquer vírus que esteja presente naquela amostra, então a gente consegue detectar vírus em plantas tanto sintomáticas quanto assintomáticas. Então a gente vai para o campo, coleta esse material, seja ele com sintoma ou sem sintoma, a gente extrai o ácido nucleico, a gente prepara esse material, que a gente chama de preparo de biblioteca, por amplificação desse material genético, e depois submete esse material ao sequenciamento, e através de ferramentas de bioinformática a gente consegue identificar quais vírus estão ali presentes naquela amostra. Então, depois que a gente extrai o ácido nucleico, né, vem a etapa de preparo de biblioteca, em que a gente pega o DNA total, o DNA, a gente fragmenta esse material, a gente liga a adaptadores nessas extremidades desse material, e esses adaptadores são fundamentais porque eles são sequências complementares à flow cell do equipamento, para que assim esse material possa ser sequenciado. Depois que a gente liga esses adaptadores, a gente aumenta a quantidade desse material nessa amostra, a gente faz uma amplificação disso, e depois submete ao sequenciamento. Então, dentro do sequenciamento, eu esqueci de mencionar que o que eu estou falando é sobre a plataforma do Illumina HiSeq, que tem sido massivamente utilizado para a detecção de vírus de planta. Então, dentro do sequenciamento, né, a gente tem um ácido nucleico que vai se ligar na flow cell, né? Os adaptadores se ligam na flow cell, e a cada nucleotídeo que é incorporado é emitido um sinal na qual o sequenciador ele consegue detectar, e ele gera no final para a gente essas sequências. E através de ferramentas de bioinformática, a gente vai conseguir identificar quais são as sequências virais, quais são as sequências de DNA de planta, de inseto. Isso porque, quando a gente sequencia o ácido nucleico, a gente tem informação ali não somente do vírus, mas também informação genética do DNA da planta, de insetos, e de outros patógenos que poderiam estar ali colonizando aquela planta. Então, no final, o que a gente tem é uma grande quantidade de sequências, utilizando essa plataforma Illumina, né? Ele gera geralmente sequências de nucleotídeos de 50 a 100 pares de base, que é o que a gente chama de reads. Essas sequências inicialmente para a gente não dizem nada, porque são partes e partes de um grande todo. Então, o que a gente precisa fazer é montar esse grande quebra-cabeça. Então, a gente utiliza alguns programas de bioinformática, em que a gente, num processo que a gente chama de novo assembly, que a gente consegue montar por complementariedade, né, dessas sequências. A gente consegue montar por complementariedade dessas sequências, né? Mas até então a gente consegue montar essas pequenas sequências e sequências maiores que a gente chama de contigs, mas até então essas sequências também não nos dizem nada, porque a gente não tem nenhuma informação sobre elas. Então, para identificar, a gente compara essas sequências com outras sequências em bancos de dados. Geralmente a gente faz BLAST, que é nada mais que alinhar essas sequências que a gente identificou com outras sequências do banco de dados, e por base analisando percentuais de identidade entre essas sequências, a gente consegue identificar quais são as sequências virais, quais são as sequências de plantas, quais são as sequências de inseto e quais são as sequências de outros patógenos, por exemplo. Em sua grande maioria, né, tudo que o resultado do sequenciamento final a gente só consegue identificar naquele grande amontoado de sequências, apenas de 5 a 10% das sequências são realmente sequências de vírus, o resto é tudo sequências de outras coisas. Essa ferramenta, ela, como eu já havia falado, ela tem aumentado substancialmente a descoberta principalmente novas espécies virais, e
O benefício dessa técnica, né, é justamente a geração de uma grande quantidade de dados, e ela, ao contrário das outras técnicas, a gente não precisa de nenhuma informação do patógeno que pode estar ali ou não infectando aquela planta. Você pode sequenciar genes completos ou até mesmo o genoma completo utilizando. É um método rápido e preciso, e em termos de custo, teoricamente, né, é um método teoricamente barato quando comparado ao sequenciamento, por exemplo, de um genoma completo, em que você precisa amplificar várias partezinhas. Então, é um processo mais demorado, que requer o uso de vários kits de laboratório, e é um processo também trabalhoso. Então, quando comparado em termos de custo com o resultado final do HTS, o tempo e a precisão, teoricamente, é um processo um pouco mais barato. Então, uma vez que a gente tem essas sequências e outras informações, e outras características já acerca do vírus, seja em termos de morfologia de partícula, presença ou ausência morfologia de partícula, gama de hospedeiro, transmissão por inseto vetor. Então, a gente compara essas informações a fim de identificar realmente e caracterizar a um nível taxonômico, principalmente quando a gente está querendo propor uma espécie nova, a gente compara isso com as regras de taxonomia para determinar para aquele grupo que a gente acha que aquele vírus vai se encaixar. Então, assim como outros comitês para outros patógenos, a gente também tem um comitê de taxonomia de vírus. É evidente que para alguns grupos a gente tem alguns critérios muito mais bem estabelecidos do que para outros grupos que são muito mais estudados, né? Mas basicamente esses critérios de classificação eles vão se basear na composição molecular do genoma, ou seja, a organização genômica desses vírus, né? A estrutura do capsídeo, a morfologia dele, se é ou não envelopado, a estratégia utilizada por esse vírus na expressão dos genes, gama de hospedeiro e similaridade de sequências. Eu coloquei um asterisco até na similaridade de sequência porque para alguns grupos de vírus a gente não consegue hoje, com o sequenciamento, essas tecnologias de sequenciamento, a gente não tem nenhuma informação, por exemplo, desses outros parâmetros, dessas outras propriedades biológicas, por exemplo. Então, alguns grupos de vírus, eles são classificados taxonomicamente apenas baseados em similaridade de sequências. Isso é comparação de sequência das nossas sequências com outras sequências de banco de dados por meio de relações filogenéticas também. Então, no meu projeto de doutorado, né, basicamente, como a doutora Patrícia tinha falado inicialmente, né, eu trabalho com diversidade de vírus e maracujazeiro aqui no Brasil, com diferentes espécies de passiflora. Hoje, o meu projeto, a minha tese de doutorado, a gente conseguiu avaliar amostras de maracujazeiro de várias regiões do país, e a gente também está trabalhando com um grupo de amostras bem legais, que são amostras do banco de germoplasma, que é mantidos na Embrapa Cerrados, aqui do DF, de diferentes acessos e espécies de passiflora. Esse projeto ele tem sido desenvolvido na Embrapa Senagem, aqui em Brasília, né? E também conta com a parceria da Embrapa Cerrados, onde mantém esse banco de germoplasma de espécies de passiflora, e uma parte também desse projeto também foi desenvolvido e conta com a parceria de um pesquisador, que é o Arvind, da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos. Então, basicamente, o meu trabalho ele é dividido nessas etapas aqui. Eu trabalhei durante o doutorado tanto com vírus de RNA, de DNA, mas a minha tese final ela ficou basicamente direcionada para a diversidade de vírus de RNA e maracujazeiro, né? Então, eu utilizei durante o meu doutorado as duas estratégias de enriquecimento do material genético, eu extraí DNA, extraí RNA dessas amostras, fiz extração de dsRNA, fiz extração de RCA. A gente sequenciou esse material utilizando a plataforma Illumina, através de ferramentas de bioinformática que eu mostrei anteriormente. A gente conseguiu identificar alguns vírus presentes nessas amostras, vírus caracterizados em outras culturas, mas que a gente estava identificando
pela primeira vez em maracujazeiros aqui no Brasil e no mundo. E, além disso, a gente conseguiu caracterizar, por meio de várias técnicas que eu apresentei para vocês, né, esses vírus, né, infectando essas plantas, né. Então, essas são algumas das contribuições que a gente conseguiu nesses últimos anos, não só durante o meu doutorado, mas antes dele também. Eu trouxe para vocês 2 exemplos aqui, só para ilustrar um pouquinho do meu trabalho, né? Então, recentemente a gente publicou esse artigo, que foi a identificação do Brim associated cytomegalovirus e do Calpin mildew que é um carlavírus, em espécies cultivadas em espécies de passifloras aqui no Brasil, né? Esse trabalho ele começou a partir do momento que a gente viu em algumas espécies de passiflora aqui no Brasil e também espécies cultivadas de maracujazeiro em regiões produtoras, alguns sintomas que se assimilavam a um vírus, a um citorrabdovírus, que é o Citrus associated citorrabdovírus, que foi identificado em passiflora na China. Esse Citrus associated citorrabdovírus, ele é uma cepa, assim como o Brim associated citorrabdovírus, da espécie Citorrabdovírus caricae. Só que aqui no Brasil a gente não tem nenhum relato do Citrus associated citorrabdovírus em maracujazeiro ou em qualquer outra hospedeira, né? No entanto, o Brim associated citorrabdovírus foi identificado aqui no Brasil. Então, a gente fez um screen nessas plantas de maracujá que a gente tinha disponível no laboratório e com sintomas que se semelhavam ao Citrus associated citorrabdovírus, né? E a gente conseguiu identificar o Brim associated citorrabdovírus em alguns acessos de passiflora aqui mantidos no banco de germoplasma. E como o Brim associated citorrabdovírus foi identificado em feijão aqui no Brasil, sempre em infecção mista com Calpin mildew que é um carnovírus, a gente também fez o screen para esse vírus também. Então, a gente conseguiu detectar também o Calpin mildew apenas as amostras do banco de germoplasma de espécies de passiflora, né? Além do Brim associated citorrabdovírus e do Calpin mildew a gente também detectou outros vírus, como o Calpin field-borne mosaic virus, que é o potivírus que é predominante na cultura, e também a gente identificou o Ler sclerosis virus, que também tinha sido um outro vírus que a gente tinha identificado também nos acessos de espécies do banco de germoplasma, né? Então, até o dado momento que esse trabalho tinha sido publicado, não havia nenhum relato do Brim associated citorrabdovírus em espécies de passiflora no mundo, nenhum relato no mundo do Calpin mildew que é um patógeno importante que infecta plantas de feijoeiro, que tem trazido grandes impactos também para a cultura. Nesse último trabalho, foi um trabalho mais recente que a gente publicou, né, que a gente já tinha identificado o Polarovírus cucurbita field-borne yellovirus em 2018, que foi o tema da minha dissertação, em maracujazeiros no estado da Bahia, em 2 localidades, que eram as plantas de Lençóis e Jussiape. Nesse trabalho, a gente expandiu essa caracterização, até porque o primeiro relato que foi feito apenas com uma sequência parcial. A gente conseguiu fazer uma detecção apenas parcial do vírus, né? Então, nesse trabalho, a gente avaliou, além das amostras que a gente tinha feito no trabalho inicial, que eram as amostras de Lençóis e Jussiape, a gente também avaliou outras amostras no estado da Bahia, coletadas em outras regiões do estado da Bahia, né? Então, a gente conseguiu detectar, além das amostras de Lençóis e Jussiape, onde foi feita a detecção inicial, né? A gente conseguiu detectar em Morro do Ceabra, em Morro do Chapéu, Ceabra, Lençóis e Dom Basílio. Então, das 8 localidades que a gente avaliou, 7 foram identificados com vírus. O polarovírus foi detectado em alta incidência também com o CABMV. A gente conseguiu amplificar o genoma completo de algumas amostras representantes
algumas amostras representantes, então a gente amplificou por RT-PCR, né, o genoma completo de 9 isolados de amostras, de 5 amostras diferentes. A gente conseguiu montar esses genomas, a gente fez a predição do genoma completo, a fim de saber se realmente a gente estava lidando com o CABMV, com o CABYV, na verdade, que é o Cowperfield Bornello vírus. A gente comparou as sequências dos isolados de maracujazeiros do CABYV com outras sequências do banco de dados também que foram descritas como CABYV, né? Então, inicialmente, a análise filogenética do genoma completo revelou que os nossos isolados eles eram mais relacionados com outras sequências da Espanha e da França, de CABYV. Só que a gente também observou na análise inicial que a gente fez, utilizando todas as sequências do banco de dados que foram descritas como CABYV, que parecia haver uma diversidade genética quando a gente olhava os outros isolados, incluindo 3 outros isolados de CABYV que foram descritos em Meloeiro, aqui no Brasil. E, para nossa surpresa, esses isolados que apresentavam essa maior diversidade, aparentemente essa maior diversidade, eles eram isolados que eram considerados como recombinantes, incluindo os isolados brasileiros. Então, a gente retirou esses isolados depois das nossas análises, mas ainda assim aparecia haver uma diversificação dessas espécies. Então, a gente comparou a gente tinha acesso a essa informação e comparou essa informação com os critérios utilizados para a classificação de vírus que fazem parte do gênero Polarovírus, né? Então, o critério de taxonomia utilizado para a classificação baseado em similaridade de sequência, que era um critério que vinha sendo utilizado para alguns desses vírus e para outros membros que fazem parte do gênero Polarovírus, né, era a análise das proteínas individuais a nível de aminoácido, em termos de identidade. Então, a gente comparou, o vírus apresenta 6 proteínas, a gente analisou essas proteínas individualmente a nível de aminoácidos, e o critério de taxonomia dizia que, para ser considerado uma espécie nova, esses vírus eles teriam que ter pelo menos uma diferença de 10% em pelo menos uma dessas proteínas. Então, quando a gente analisou todas as proteínas desses isolados, junto com os nossos isolados de maracujazeiro, né, quando a gente considerava pelo menos 2 a 3 proteínas, que são as proteínas, principalmente as proteínas iniciais, P0, P1 e P2, a gente conseguia separar esses vírus em 10 grupos. Então, nesse trabalho, a gente viu que os nossos isolados, os isolados de maracujazeiro, junto com alguns com os isolados da França e da Espanha, incluindo esse isolado o da França, que foi a primeira sequência descrita do polarovírus, né? Eles se enquadrariam dentro de uma espécie, né? Enquanto os outros isolados, baseados nesses percentuais de identidade, comparado das proteínas individualmente, né? Eles poderiam se enquadrar dentro de até 9 outras espécies, novas outras espécies. Então, nesse trabalho, a gente propõe, né, a reclassificação desses outros isolados, né, em pelo menos 10, do CABYV, em pelo menos 10 espécies. A gente também propõe uma nova nomenclatura, porque recentemente a nomenclatura para nomear espécies de vírus foi alterada, em que agora a gente usa, assim como é visto para outros organismos, né, a gente usa agora a nomenclatura binomial. Então, a gente propõe a classificação desses isolados em pelo menos 10 novas categorias de espécies dentro do gênero Polarovírus, baseados nesse critério de que é adotado para o gênero Polarovírus, sendo as espécies, os isolados de maracujazeiro, junto com a espécie tipo do CABYV, descrito na França, e outros isolados como pertencente a uma única espécie, para o qual a gente denominou de Polarovírus cucurbitae primum, e as outras sequências a gente propõe, né, que eles sejam nomeados Polarovírus cucurbitae século, a Polarovírus cucurbitae nono,
e Polerovírus cucurbitae, Polerovírus melo, que seria a espécie dos recombinantes de melão brasileiro, que esses isolados apresentam uma outra particularidade, que eles são transmitidos por mosca branca, o que não é visto para nenhum dos outros isolados de CABYV, que os poucos relatos que tem de transmissão são por afídeos. De modo geral, né, como a gente viu desde o início da apresentação e também nesses trabalhos que eu apresentei agora, que o que a gente faz não é o uso não é o uso de uma técnica isolada, mas a combinação de várias para poder responder uma determinada pergunta ou identificar e caracterizar determinado vírus. Então, e isso baseado também na literatura, com aquilo que já vem sido descrito, se aquele vírus já foi ou não identificado na cultura, se algo parecido já foi visto. Então, a gente combina todos esses métodos biológicos, moleculares, sorológicos, também com aquilo que já foi visto, já foi feito antes por outras pessoas. Obrigada a todos. Essa era a mensagem que eu tinha para trazer para vocês. Estou aberta a perguntas. Andressa, muito obrigada pela sua apresentação, muito didática. Gostei muito de você apresentar os métodos, né? Era isso que a gente queria mesmo, para mostrar, porque tem muitos estudantes aqui, né, que gostariam de aprender também um pouquinho. Muito boa mesmo a sua apresentação. Eu vou abrir para perguntas, mas antes eu queria pedir para o pessoal que não assinou a lista de presença ainda, que assine para nós, que é muito importante para os eventos que a gente está organizando, ter a lista de presença, né, com todos os participantes. Então, vamos ver, gente, se alguém tiver pergunta, vou colocar novamente aqui o link, né, para presença. Deixa eu ver se, aqui no chat tem um monte de gente falando, dando os parabéns para você, né, Andressa, que foi muito boa a sua apresentação. Olha, o Santiago pergunta, qual a diferença entre identificar uma nova espécie de vírus e uma nova variante? Então, é porque quando a gente fala de espécie de vírus, a gente está falando de uma unidade taxonômica. Então, dentro de uma unidade taxonômica, a gente tem uma variante, a gente tem várias variantes, que a gente chama também de isolados. Então, é mais uma questão de conceito. Então, espécie é uma unidade taxonômica, e dentro daquela espécie a gente tem várias variantes. Muito bem. Tem mais uma pergunta. Andressa, por acaso você tem encontrado sequências de quitavírus nas bibliotecas de Maracujá? Não encontrei ainda. Quem sabe? Ok. Daniel pergunta, esses novos equipamentos estão focando mais em vírus de RNA ou DNA, ou funcionam para ambos? Funciona muito bem para ambos, depende do que você está querendo procurar. Okay. Deixa eu ver se nós temos mais perguntas aqui, se não tiver, eu também tenho uma pergunta. Andressa, então, você falou de vários métodos, você disse que hoje em dia só a detecção por sintomas é uma coisa que a gente não deve confiar mais, né? É muito difícil, principalmente porque tem a infecção mista, né? E eu concordo com você, eu mesmo que não sou virologista, tenho uma dificuldade enorme, né? Eu vou olhar e a gente fica na dúvida às vezes. Mas ainda tem muita dificuldade de fazer a detecção molecular por questões de custo, né? Como é que você vê isso em relação a... Porque uma coisa é para pesquisa, né? Que a gente tem ali o recurso para fazer sequenciamento e tal, os equipamentos, e em relação a, por exemplo, uma consultoria para um produtor no campo, a detecção para saber que tipo, ou pelo menos que família de vírus está ali presente, né? Para a gente saber quem seria o vetor mais importante para a gente controlar, esse tipo de informação. Como é que você vê isso, assim, para o futuro próximo? O que você visualiza? Olha, para o futuro próximo, eu estou bem otimista. Eu acho que a gente vai ter algum... Eu acho que a gente... na verdade, a gente já tem, inclusive, kits, apesar de ainda serem caros, né? Kits que a gente consegue fazer detecção no campo, que até o próprio produtor, a gente tem alguns métodos, assim, que o próprio produtor consegue fazer detecção no campo. Custos mais baratos. Então, eu tenho esperança que um dia isso ainda vai ser mais acessível, ainda mais para eles, né? Mas ainda é um problema e um desafio, né? Porque quando a gente chega, a primeira pergunta que o produtor faz, nossa, tem esses sintomas, que vírus é? Como é que você vai saber, né? Como é que eu vou saber? Então, não tem como eu afirmar nada. Então, hoje... E também porque a velocidade que você consegue detectar isso é determinante, né? Se você vai fazer alguma coisa em relação ao manejo,
Tem que ser uma detecção rápida. Tem Se que ser você uma vai detecção. coletar isso, levar para o laboratório, esperar juntar uma bateria de amostras e tal, pode ser que não faça mais sentido daí a pouco, né? Uhum. Então, Eu assim, acho que no concordo com isso. futuro, acho que não muito distante, a gente vai ter kits que os próprios produtores vão ter a capacidade de fazer essa detecção eles mesmos, entendeu? Com o mínimo de informação possível. Então, hoje ainda é muito caro, né? Mas essas Hoje é muito coisas caro. têm se tornado acessíveis tão rápido, né? Que eu acho que Ah, eles sim. têm razão Uhum. de estar otimista. Ah, eu tô. Eu espero que você. Com certeza. Pessoal, mais perguntas? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui no chat falando alguma coisa. No chat não temos. Alguém quer falar no microfone? Não? Acho que todos gostaram tanto e foi tão didático que não tem perguntas. Bom, se ninguém tiver mais perguntas, então nós vamos agradecer a Andressa mais uma vez. Eu que Muito agradeço. obrigada. Essa palestra vai ser disponibilizada, né, no nosso canal que a gente criou agora recente no YouTube. Vou pedir novamente, quem não tiver assinado a lista de presença, vou colocar mais uma vez aqui, por favor, assinar lá. E, mais uma vez, muito obrigada. E sucesso aí na defesa, né, Andressa? Está quase na hora, né? Inclusive, vou aproveitar a oportunidade, se alguém tiver mais interesse em saber um pouquinho mais do meu trabalho. Eu vou defender agora dia 28 de julho, Julho, então, se alguém tiver interesse, é só entrar em contato para assistir? para assistir. Vai Ah, ser que uma legal. defesa online, vai ser aberta. Então, sejam Ótimo, convidados. excelente. Muito bom, Obrigada então. a todos, gente. E eu que agradeço. Vou parar a gravação aqui.